Antes de começarmos, um aviso importante. Esta história contém conteúdo adulto, romance entre mulheres e cenas de intimidade sugestivas. Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma experiência mais imersiva e privada. Este conteúdo é recomendado para maiores de 16 anos. Se você está confortável com esses temas, acomode-se, porque você está prestes a ouvir uma história sobre amor proibido, coragem e a beleza de ser autêntico. Vamos começar? O poder a cercava, mas ninguém a amava como eu. Um amor proibido nasceu no escritório mais influente do país. O prédio erguia-se como um símbolo de prestígio e riqueza. Vidros reluzentes, portas automáticas e um silêncio sofisticado que parecia te avaliar assim que você atravessava a entrada. Ali estava Helena, com apenas 30 anos e um histórico profissional modesto, porém com uma determinação imensa de permanecer despercebida. Se existisse uma competição para a funcionária mais discreta do mês, ela venceria sem esforço algum. Helena não sonhava com promoções nem reconhecimento, muito menos em chamar atenção. Seu objetivo era direto e profundamente ambicioso: desempenhar bem suas funções, receber no final do mês e sumir antes que alguém memorizasse seu nome. Andava com passos contidos, falava apenas o essencial e sempre ocupava o mesmo lugar, como se assim pudesse se integrar ao mobiliário da renomada consultoria econômica onde agora atuava. Era dedicada, sim, talvez até demais, diriam alguns. Tímida, sem dúvida, e reservada, não por arrogância, mas por proteção. Helena havia compreendido desde cedo que o mundo nem sempre é gentil com aqueles que se expõem demais. Por isso preferia observar, escutar, anotar e manter silêncio. O silêncio, afinal, nunca trai. Do seu posto de trabalho, estrategicamente posicionado longe do centro das atenções, Helena observava o vai e vem de trajes elegantes, relógios luxuosos, sorrisos calculados. Tudo parecia medido, planejado, preciso, como se até as emoções fossem gerenciadas em planilhas. E no meio desse universo perfeitamente organizado, havia uma presença que desestabilizava tudo: sua chefe. Ela não caminhava, desfilava. Não falava, decretava. Era uma mulher empoderada, refinada até no menor gesto, dona de uma fortuna que se notava sem necessidade de ostentação. Sua presença comandava respeito, mas também despertava algo mais complexo de nomear: admiração talvez, ou aquela combinação perigosa entre curiosidade e fascínio que costuma anunciar complicações. Helena observava em silêncio, como quem contempla uma obra de arte protegida por vidro à prova de balas. Sabia que era inacessível, não apenas pelo cargo ou dinheiro, mas pela barreira invisível que a envolvia. Uma barreira construída de confiança, sucesso e uma frieza perfeitamente treinada. Ainda assim, Helena não conseguia evitar se perguntar como seria aquela mulher quando ninguém estava olhando, quando o traje elegante ficava pendurado e o poder descansava por algumas horas. Concentre-se, dizia a si mesma, baixando o olhar para o monitor. Você veio trabalhar, não para imaginar impossibilidades. E tinha razão, ou ao menos acreditava nisso. Porque toda vez que sua chefe passava perto, o ar parecia mudar de densidade e Helena sentia aquele desconforto inexplicável que não constava em nenhum manual de recursos humanos, um formigamento que não compreendia, mas que também não queria analisar muito. Analisar levava a sentir, e sentir, para Helena, sempre havia sido um território perigoso. Entre números, silêncios e olhares furtivos começou esta história. Uma história onde uma jovem que queria ser invisível estava prestes a se tornar o centro de um jogo que não havia pedido para participar. Porque às vezes o destino não pergunta, apenas se senta à sua frente, cruza as pernas com elegância e sorri. E Helena, sem saber, acabava de assinar o primeiro capítulo de sua própria tempestade. Capítulo 2. A mulher que tinha tudo, exceto companhia. Daniela Almeida não precisava de apresentações. A sociedade já a havia resumido em uma única frase: a dona da consultoria econômica mais prestigiada do país. E ponto final. Para muitos, isso bastava para explicar quem era, o que sentia e por que estava onde estava, como se o sucesso viesse com manual de instruções e garantia emocional incluída. Havia nascido para vencer. Isso diziam. Filha de uma família influente, educada nas melhores instituições, formada em universidades onde o café custava mais que o aluguel de um apartamento comum. Desde pequena lhe ensinaram a não hesitar, a não pedir licença e, principalmente, a não errar, porque em seu mundo, errar era um luxo que só se permitiam os medíocres ou os pobres. Daniela percorria sua empresa como uma rainha contemporânea, sem coroa, mas com poder verdadeiro. Seu nome abria portas, silenciava vozes e acelerava decisões.
Todos a cumprimentavam com respeito, alguns com receio, outros com uma admiração tão exagerada que beirava o suspeito. Ninguém lhe perguntava como estava. Ninguém queria realmente saber. Afinal, para quê? Mulheres como Daniela não se cansam, não se quebram, não choram. Pelo menos era isso que acreditavam. Estava casada com um homem da alta sociedade, como gostavam de dizer as revistas, um empresário bem-sucedido, sempre ocupado, sempre importante e sempre ausente. Quando aparecia, o fazia com arrogância, com aquela altivez típica de quem confunde autoridade com desprezo. Compartilhavam uma casa enorme, jantares silenciosos e uma cama que há anos deixará de ser um espaço compartilhado. O casamento era perfeito para as fotos. Para a vida real, um desastre elegante. Helena, de seu pequeno canto invisível, observava tudo isso sem que ninguém percebesse. Tinha esse talento peculiar, ver o que outros preferiam ignorar. Para ela, Daniela não era apenas a mulher impecável de traje caro. Era alguém que sempre almoçava sozinha, que nunca falava de fins de semana ou amigos, que saía tarde do trabalho mesmo quando não era necessário, como se o escritório fosse menos frio que sua própria casa. Deve ser solitária, pensava Helena enquanto fingia revisar relatórios. Terrivelmente solitária. E o mais cruel era que ninguém parecia perceber, ou pior ainda, ninguém parecia se importar. Daniela era cercada de pessoas o tempo todo, mas nenhuma era genuína. Assistentes, sócios, aduladores profissionais, conhecidos oportunistas, gente que sorria por conveniência e desaparecia quando não havia nada a ganhar. Nem uma amiga verdadeira, nem uma conversa sem agenda oculta, nem uma risada espontânea. Helena sentia que essa solidão gritava, mesmo que ninguém a escutasse. Era como uma rachadura silenciosa em uma estátua perfeita. E sem entender muito bem por quê, aquela rachadura a incomodava. A virada chegou numa noite qualquer, uma daquelas jornadas intermináveis em que a empresa parecia nunca dormir. Helena foi a última a sair da área administrativa. Ao passar em frente ao escritório principal, notou a porta entreaberta e uma luz acesa. Hesitou, sempre hesitava, mas dessa vez algo a impulsionou a olhar. Daniela estava sentada, sem o blazer, com os sapatos na mão e o olhar perdido. Não falava ao telefone, não trabalhava, apenas estava ali, parada, vulnerável, humana. Pela primeira vez não parecia a mulher que tinha tudo, mas sim alguém que não tinha ninguém. Daniela levantou o olhar e seus olhos se encontraram com os de Helena. Precisa de alguma coisa? Perguntou sem rigidez, sem autoridade, quase com cansaço. Helena ficou paralisada. Invisível, pela primeira vez, não era. Não, desculpe. Ia saindo. Pensei que não havia mais ninguém. Daniela sorriu brevemente. Um sorriso curto, irônico, triste. Sempre há alguém, respondeu. O problema é que nunca é a pessoa certa. Aquele momento tão pequeno e tão desconfortável marcou um antes e um depois. Helena se retirou com o coração acelerado, consciente de que acabará de ver algo que não deveria, ou talvez algo que estava destinada a ver. Porque quando duas solidões se reconhecem, não há volta. E sem saber, ambas acabavam de dar o primeiro passo rumo a um ponto crucial, onde o poder, o desejo e a verdade começariam a colidir, sem pedir permissão. Capítulo 3. A noite em que as máscaras afrouxaram. Os aniversários corporativos eram, segundo os e-mails internos, uma celebração de conquistas, esforço e trabalho em equipe. Na prática, era uma desculpa elegante para comer de graça, sorrir para o chefe e fingir que todos se relacionavam maravilhosamente bem. E este não era qualquer aniversário, era o aniversário da empresa de Daniela Almeida, o que significava luxo, iluminação cuidadosa, música selecionada criteriosamente e taças que jamais estariam ao alcance do salário médio. Helena recebeu o convite com o mesmo entusiasmo com que se recebe uma convocação médica. 0. Não tinha vontade de ir, não conhecia ninguém com quem quisesse conversar e detestava eventos sociais onde o silêncio próprio se torna suspeito. Mas algo, talvez a curiosidade, talvez o destino com seu humor cruel, a impulsionou a aceitar. Você vai, come bem e sai cedo, disse a si mesma diante do espelho. Nada pode acontecer. Erro clássico. O local era imponente. Mesas elegantes, música suave, risadas ensaiadas e chefes tentando parecer acessíveis sem perder a autoridade. Helena se movia como peixe fora d'água, com uma taça na mão que mal tocava, observando de seu canto favorito, a invisibilidade. Até que a viu. Daniela não estava no centro como todos esperavam. Não estava rodeada de sócios nem sorrindo para fotografias.
Estava no fundo do salão, com um vestido impecável, sim, mas com um olhar inquieto, quase desesperado. Bebia mais rápido que o habitual, respondia com monossílabos e se ausentava constantemente do movimento. Não era a Daniela de sempre, e Helena notou imediatamente. Está mal, pensou. Muito mal. Enquanto os brindes aconteciam e os aplausos pareciam automáticos, Helena observava como a elegância de sua chefe começava a se fragmentar. Daniela ria tarde, ria sem vontade e evitava olhar o celular, como se esperasse uma mensagem que nunca chegava ou temesse recebê-la. Daniela saiu abruptamente do salão em direção ao terraço. Ninguém a seguiu. Ninguém pareceu notar sua ausência. Ninguém, exceto Helena. Perfeito, murmurou. Agora sou estagiária e resgatadora emocional. Respirou fundo e a seguiu. No terraço, Daniela estava apoiada na grade, olhando a cidade como se buscasse respostas entre as luzes. Já não parecia poderosa, parecia exausta, triste, vulnerável de uma forma que desarma. Aproveitando a festa, perguntou Helena com desjeito, tentando soar casual. Daniela se virou, surpresa, olhou-a por alguns segundos e soltou uma risada curta, amarga. Isto, disse levantando a taça. É um circo caro. Mas suponho que isso também seja sucesso. Helena não soube o que responder. Nunca havia conversado assim com ela, nunca a havia escutado falar assim. Todos parecem felizes, tentou. Por que ninguém quer ser honesto numa noite como esta? Respondeu Daniela. Aqui se vem para aparentar, não para sentir. Silêncio. Desconfortável. Real. Daniela bebeu mais um gole, sem olhá-la, soltou a frase que ninguém esperava. Meu marido não veio. Disse que estava ocupado. De novo. Helena sentiu um aperto no peito, não pela confissão, mas pela forma como foi dita, sem raiva, sem drama, apenas resignação. Imagino que o trabalho chame, disse Helena com um sarcasmo suave. Curioso como sempre chama as mesmas pessoas. Daniela a olhou pela primeira vez com atenção. Sorriu. Uma risada autêntica. Você é mais inteligente do que aparenta, Helena. É minha estratégia. Passar despercebida é uma arte subestimada. Ambas riram, e naquela risada breve, algo mudou. Daniela, com a voz mais baixa, confessou, às vezes invejo pessoas como você. Pode desaparecer quando quiser. Eu não. Todos me observam, mas ninguém me enxerga. Helena compreendeu então que aquela noite não era apenas uma celebração, era uma fissura, um ponto de inflexão. E enquanto a música soava ao longe e as luzes brilhavam sem notar o que ocorria no terraço, duas mulheres se reconheciam em sua solidão. E quando isso acontece, nada volta a ser igual. Nem a empresa, nem a festa, nem elas. Capítulo 4. Quando o controle começou a desaparecer. Depois daquela conversa no terraço, Daniela voltou ao salão com uma decisão perigosa brilhando nos olhos. Já não fingia compostura, já não se importava com os olhares prolongados, os sussurros bem-educados ou os sorrisos calculados. Naquela noite, Daniela Almeida parecia ter feito um pacto silencioso consigo mesma, esquecer quem era, mesmo que por algumas horas. Bebia muito, sem pausa, sem desculpas. As taças se acumulavam como se fossem parte da decoração, e cada dose parecia apagar uma camada da mulher impecável que todos conheciam. Os jornalistas rondavam, os funcionários observavam com curiosidade disfarçada de respeito. E em algum lugar distante, muito distante, estavam seus pais, símbolos vivos da reputação que ela estava começando a pisar com elegância. Helena a observava de perto, com o estômago embrulhado. Isso não vai terminar bem, pensou. Definitivamente não. Mas em vez de fugir, fez algo que nem ela mesma esperava. Ficou. Tornou-se sua sombra, retirava taças com discrição, a levava para o lado quando a música ficava intensa demais, respondia perguntas incômodas antes que Daniela pudesse fazê-lo. Não por obrigação, não por trabalho, mas por uma necessidade estranha de protegê-la, até de si mesma. Acho que já é suficiente, sussurrou Helena em um momento, tirando a taça de sua mão. Daniela a olhou divertida, com um sorriso de lado. Desde quando você é minha consciência? Perguntou com sarcasmo. Desde que vi manchetes imaginárias tipo empresária milionária perde a dignidade em sua própria festa, respondeu Helena sem pensar. Daniela soltou uma gargalhada real, sonora, daquelas que não se ouvem em reuniões ou entrevistas. Gosto de você, sabia? Disse, inclinando-se perto demais.
A maioria me diz o que quer ouvir. Você me diz o que preciso, mesmo que eu não goste. Aquela aproximação foi a primeira quebra real. A distância profissional desmoronou em centímetros. O perfume de Daniela, sua voz baixa, sua risada sem filtros. Helena sentiu o ar ficar denso, carregado de algo sem nome, mas com intenção. Você está cruzando uma linha perigosa, murmurou Helena, mais para si mesma que para Daniela. Linhas existem para decidirmos se vale a pena cruzá-las, respondeu Daniela. E esta noite não me importo em cair. Daniela, visivelmente afetada pelo álcool, perdeu o equilíbrio. Helena segurou por reflexo, envolvendo-a com firmeza. Por um segundo eterno ficaram assim, perto demais, conscientes demais uma da outra. Já não eram chefe e funcionária, eram duas mulheres se apoiando no meio do barulho. Não me solte, disse Daniela em voz baixa, quase como uma súplica. Não vou, respondeu Helena, surpresa com sua própria segurança. Aquele contato aparentemente inocente rompeu algo definitivo. A armadura de Daniela se fragmentou, seus gestos se suavizaram, seu olhar deixou de ser distante e se tornou intenso, direto, perigoso. Pela primeira vez, alguém não a via como empresária, nem como sobrenome, nem como fortuna. A via como mulher. Se isso sair do controle, começou Helena. Então que seja com você, a interrompeu Daniela. Pelo menos saberei que é real. As luzes continuavam brilhando, a música continuava tocando e o mundo continuava girando sem suspeitar que naquele instante algo irreversível acabava de começar. Porque quando uma mulher acostumada a ter controle decide perdê-lo, sempre arrasta alguém consigo. E Helena, sem perceber, já estava dentro do incêndio. Capítulo 5. O caminho onde se disseram as verdades. As horas passaram como passam as decisões mal tomadas, rápido, tortas e deixando consequências. Helena já não contava taças, contava milagres. Milagres para que Daniela não se servisse de outra, para que ninguém notasse o evidente cambaleio da dona do império econômico, para que aquela noite não terminasse convertida em um desastre digno de capa internacional. Essa taça não é sua, dizia Helena, retirando-a com rapidez. É sim, respondia Daniela indignada, apontando para o ar. Todas as taças são minhas. A empresa é minha. O vinho é meu. Você. Fez uma pausa dramática. Você também trabalha para mim. Perfeito, contestou Helena sem perder a calma. Então, como funcionária responsável, informo que seu fígado acaba de pedir demissão. Daniela franziu a testa, fez bico impróprio de uma mulher de seu status, e em mais de uma ocasião, tentou recuperar suas taças como se fossem tesouros roubados. Você é abusiva, murmurou Daniela, cruzando os braços. Ninguém me manda. Não estou mandando, replicou Helena. Estou salvando você de si mesma, que é, honestamente, sua pior inimiga esta noite. Entre ameaças vazias, olhares fulminantes e uma que outra birra de menina rica sem limites, Helena conseguiu o impossível, que Daniela parasse de beber. Não porque quisesse, mas porque o mundo começou a esvaziar. Os jornalistas se retiraram primeiro, entediados por não ter escândalo. Depois os funcionários, agradecidos pela comida e pelo espetáculo controlado. Finalmente, os pais de Daniela se foram com pressa elegante, como quem abandona uma cena desconfortável fingindo que não viram nada. E então ficaram sozinhas. Daniela estava embriagada como nunca. Não era a embriaguez coquete de uma taça a mais. Era a embriaguez perigosa, aquela que desarma o corpo e a língua igualmente. Helena compreendeu imediatamente. Vamos embora, sentenciou. Agora. Não me dê ordens, tentou contestar Daniela, mas suas pernas a traíram. Colocá-la no carro foi uma odisseia digna de uma comédia trágica. Daniela ria, reclamava, parava para olhar o céu como se fosse uma revelação divina e, em um momento particularmente dramático, declarou: Se eu morrer aqui, quero que você herde meus sapatos. Entre no carro, por favor, respondeu Helena ofegante, antes que decida me dar a empresa também. Finalmente conseguiram partir. Helena ao volante, tensa mas concentrada. Daniela no banco do passageiro, olhando pela janela como se a cidade fosse uma lembrança distante. O silêncio durou pouco. Sabe qual é a pior coisa de estar casada? Disse Daniela de repente, com uma voz diferente, mais sóbria, mais honesta. Helena não respondeu, apenas a deixou falar. Não é a ausência, é o costume, continuou. Meu casamento é uma agenda compartilhada.
Brigas por bobagens, silêncios eternos, jantares onde ninguém se toca, onde ninguém te olha como se você importasse. Helena engoliu em seco. Ele está sempre ocupado. Eu também. Riu com amargura. Duas pessoas bem-sucedidas vivendo vidas separadas sob o mesmo teto. Sabe quando foi a última vez que me abraçou sem motivo? Negou com a cabeça. Nem eu me lembro. Daniela virou o rosto para Helena, com os olhos brilhantes, mas sem chorar. Você me olhou hoje, disse. Não como chefe, como pessoa. Helena sentiu algo apertar em seu peito. Não deveria dizer isso, continuou Daniela. Mas com você não me sinto sozinha. O carro continuou avançando pela cidade iluminada. Helena não respondeu. Porque qualquer palavra teria sido perigosa, porque aquele trajeto já não era apenas uma viagem para casa, era o caminho direto rumo a um ponto sem retorno. Capítulo 6. O silêncio antes do abismo. Chegaram ao destino sem dizer uma única palavra. O carro parou em frente a um edifício tão elegante quanto distante, daqueles onde o silêncio parece parte do mobiliário. Daniela desceu primeiro, firme apesar do álcool, como se o trajeto tivesse ajustado algo dentro dela. Avançou em direção ao elevador com passo decidido, sem olhar para trás, com intenções claras de ir embora ou de fugir. Helena ficou alguns segundos junto ao carro, respirando fundo. Até aqui, pensou. A deixo entrar. Vou embora. Amanhã finjo que nada aconteceu. Era o plano perfeito, perfeito demais para sobreviver. A porta do elevador estava prestes a fechar quando aconteceu. Helena. A voz de Daniela não foi uma ordem, não foi a voz da chefe, foi a de uma mulher cansada de se sustentar sozinha. Me acompanhe. Helena sentiu aquele segundo exato em que uma decisão muda uma vida. Caminhou. Entrou. As portas se fecharam. O elevador subiu em completo silêncio. Nenhuma olhava a outra. O reflexo no espelho devolvia duas figuras tensas, expectantes, perigosamente próximas. Naquele espaço estreito, a hierarquia evaporou. Não havia cargos, nem sobrenomes, nem fortuna. Apenas duas respirações tentando se acompanhar. O apartamento de Daniela era impecável, elegante, frio, organizado demais para alguém que estava claramente se desorganizando por dentro. Não havia gente, não havia barulho, não havia máscaras. Apenas elas. Pode ir se quiser, disse Daniela, deixando a chave sobre a mesa. Helena assentiu, deu um passo para trás e parou. Daniela foi quem se aproximou, sem pressa, sem medo. Olhou-a como se estivesse perguntando algo sem palavras. E então fez o primeiro movimento. Beijou-a. Não com urgência, mas com curiosidade, como quem precisa confirmar uma verdade longamente evitada. Helena ficou em choque. Um segundo eterno, 2, 3. Pensou no trabalho, no que dirão, nas consequências. Pensou em tudo e em nada. Porque quando Daniela tentou tomar controle, Helena decidiu soltá-lo. Isso é uma péssima ideia, murmurou com um meio sorriso nervoso. Sempre o melhor começa assim, respondeu Daniela com um sarcasmo suave que não escondia o tremor. A noite se tornou um território sem regras. Não houve ordens, nem títulos, nem distâncias, apenas uma proximidade que foi se construindo entre risadas nervosas, silêncios longos e uma necessidade compartilhada de se sentirem vistas. O mundo exterior desapareceu. Os medos também. Capítulo 6.5. O momento da entrega. As luzes da cidade entravam pelas janelas do apartamento, criando sombras suaves nas paredes. Daniela e Helena estavam sentadas no sofá, ainda próximas do beijo que haviam compartilhado. Você está tremendo, observou Daniela, tocando delicadamente o rosto de Helena. Não é de frio, Helena admitiu, sua voz quase um sussurro. Daniela sorriu, não um sorriso calculado da empresária, mas algo genuíno, vulnerável. Lentamente, entrelaçou seus dedos nos de Helena, como se pedisse permissão para cada movimento. Podemos parar a qualquer momento, disse Daniela, seus olhos buscando os de Helena. Você manda. Eu sei, respondeu Helena, apertando sua mão. Mas não quero parar. Daniela a puxou gentilmente para mais perto, seus rostos a centímetros de distância. Podia sentir a respiração acelerada de Helena, o calor que emanava entre elas. Você é linda, Daniela murmurou, passando os dedos pelos cabelos de Helena. E eu estava cega para não ter visto antes. Você me via, Helena corrigiu suavemente.
Eu que me escondia. Beijaram-se novamente, dessa vez com mais intensidade, mais certeza. As mãos de Daniela deslizaram pelos ombros de Helena, sentindo a pele quente através do tecido fino do vestido. Helena deixou escapar um suspiro quando Daniela beijou seu pescoço, explorando a sensibilidade daquela região com atenção dedicada. Daniela. Helena sussurrou, suas mãos encontrando os botões do blazer que Daniela ainda vestia. Me ajude, Daniela pediu, e juntas removeram a peça, deixando-a cair no chão ao lado do sofá. Helena traçou os contornos dos ombros de Daniela, admirando-a. Você é real, disse, quase incrédula. Isso é real. É, Daniela confirmou, guiando Helena para se deitar no sofá enquanto se posicionava sobre ela, apoiada nos cotovelos. E eu quero lembrar de cada segundo. Beijaram-se lentamente, saboreando cada toque, cada suspiro. As mãos exploravam com reverência o contorno de um rosto, a curva de uma cintura, a maciez da pele exposta. Quarto, Daniela sugeriu, sua voz rouca. Helena assentiu, e se levantaram juntas, mãos entrelaçadas, caminhando pelo corredor. Cada passo era uma promessa, cada olhar uma confirmação. No quarto, sob a luz suave do abajur, se entregaram completamente, não com pressa, mas com a intensidade de quem finalmente permite sentir tudo aquilo que havia reprimido. Foi uma dança de descobertas, de sussurros e gemidos contidos, de duas almas se reconhecendo através do toque. Quando finalmente descansaram, entrelaçadas entre os lençóis, Daniela beijou a testa de Helena. Obrigada, disse simplesmente. Pelo quê? Helena perguntou, traçando círculos preguiçosos no braço de Daniela. Por me fazer sentir viva novamente. Helena se aconchegou mais perto, seu coração ainda acelerado. Eu deveria estar te agradecendo. Então estamos empatadas, Daniela sorriu, puxando-a para mais perto. E ali, na intimidade daquela noite, duas mulheres encontraram não apenas desejo, mas conexão, algo que nenhuma das duas esperava, mas ambas precisavam desesperadamente. Foi uma noite de paixão contida e transbordante ao mesmo tempo, de loucura suave, de desespero honesto, uma noite onde ambas se permitiram ser simplesmente mulheres, sem deveres nem expectativas, deixando os papéis pendurados junto aos casacos. Capítulo 7. A manhã das mentiras necessárias. Helena despertou com uma sensação estranha instalada no peito. Não era dor, tampouco felicidade. Era algo incômodo, como quando você sabe que fez algo importante, mas ainda não decidiu se foi um erro. Abriu os olhos devagar, como se o mundo pudesse explodir se mexesse rápido demais. Lembrava de tudo, detalhadamente, e isso a fez se repreender com uma severidade que nem a empresa lhe havia ensinado jamais. Estava sóbria, mal havia bebido. Ao contrário de Daniela. Essa diferença pesava muito, como uma culpa silenciosa que não pedia permissão. No que você estava pensando? Como cruzou essa linha com tanta facilidade? Virou-se um pouco e viu o outro lado da cama vazio. O pânico chegou de repente, sem aviso prévio, como uma onda gelada. Helena se levantou de leve, ouvindo sons suaves vindos do banheiro. Água correndo, passos, vida. Daniela estava acordada. E então compreendeu, Daniela não se lembrava de nada. Enquanto isso, no banheiro, Daniela olhava-se no espelho com a testa franzida. Tinha a cabeça pesada, a boca seca e uma lacuna mental tão grande que poderia ter se afogado nela. Estava sozinha, ou isso acreditava. Não lembrava como havia chegado em casa. Não lembrava de subir no elevador, não lembrava de nada depois do terraço. Ótimo, Daniela, disse a si mesma com ironia. Parabéns, você perdeu a memória e a dignidade na mesma noite. Saiu do banheiro enrolada no lençol, caminhando em direção à cama. E então sentiu. O colchão se moveu ligeiramente, um peso, uma respiração que não era sua. O quê? Gritou, cobrindo-se imediatamente até o pescoço, com os olhos arregalados. Quem está aí? Helena reagiu por puro instinto. Fechou os olhos, fingiu-se de dormindo, como se isso fosse salvá-la de uma mulher milionária em estado de choque. Não, 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 isso não está acontecendo, murmurou Daniela recuando. Ou ainda estou bêbada, ou este é um pesadelo caríssimo. Com mãos trêmulas, levantou um pouco o lençol e então a viu. Helena, disse confusa. Helena. Helena abriu os olhos lentamente, fingindo desorientação. O que foi? Perguntou com voz suave. Por que está gritando? Porque acordei com uma mulher na minha cama,
respondeu Daniela apontando para ela. E isso normalmente vem com lembranças prévias. Helena engoliu em seco. Aqui vamos nós, pensou. Calma, disse rapidamente. Não aconteceu nada. Nada, repetiu Daniela incrédula. Você está na minha cama sem sapatos. Eu estou num lençol. Algo aconteceu. Não, imagina. Helena se apressou, sentando-se. Você passou muito mal ontem à noite. Te trouxe para descansar. Fiquei aqui caso precisasse de alguma coisa. Só isso. Daniela a observou com atenção, tentando reconstruir a noite como um quebra-cabeça ao qual faltavam peças cruciais. Só me lembro do terraço, disse. E de que me sentia péssima. Você estava lá? Sim, respondeu Helena, forçando um sorriso. Muita conversa existencial, 0 escândalos. 10 de 10 em sobriedade responsável. Daniela franziu a testa. Então só dormimos. Exatamente, mentiu Helena. Dormimos bastante. Você roncou um pouco. Isso é mentira, replicou Daniela automaticamente. Um pouco, insistiu Helena. Muito elegante, isso sim. Daniela suspirou, levando uma mão à testa. Não posso acreditar que cheguei a esse nível, murmurou. Meus pais me matariam se soubessem. Os jornalistas. Meu Deus. Ninguém sabe de nada, disse Helena rapidamente. Cuidei de você, está tudo bem. Daniela olhou longamente, em silêncio, como se algo dentro dela não se encaixasse completamente. Obrigada, disse finalmente. Nem todos ficam quando eu me desmorono. Helena sentiu a culpa apertar seu peito novamente, porque havia algo que Daniela não sabia, e esse algo tinha peso. Daniela, ao se levantar, parou bruscamente em frente ao espelho do quarto. Observou seu pescoço. Sua expressão mudou. Helena, disse lentamente. Por que tenho essa marca? Helena ficou congelada. Porque as mentiras, como o passado, sempre encontram forma de se refletir. Capítulo 8. A fuga e o eco da culpa. Depois daquela conversa inconclusa, Helena se levantou com uma urgência quase física. Não era uma decisão pensada, era instinto puro. Preciso ir embora. Disse a si mesma. Ir antes que Daniela conectasse os pontos, antes que as perguntas se tornassem certezas, antes que tudo, absolutamente tudo, saísse do controle. Calçou os sapatos com torpeza, pegou a bolsa e avançou em direção à porta como quem foge de um incêndio silencioso. Helena. A voz de Daniela ecoou do banheiro. Pode vir aqui um momento. Helena ficou congelada. O coração batia contra as costelas como se quisesse escapar primeiro. Helena, insistiu Daniela, dessa vez mais firme. Preciso saber o que aconteceu, como consegui essa marca. Não houve resposta, não porque Helena não quisesse falar, mas porque não podia. Qualquer palavra trairia, qualquer explicação a exporia. Daniela saiu do banheiro envolta no roupão, com a testa franzida e a inquietação crescente. Helena, chamou novamente, percorrendo o apartamento. Isso não tem graça. Mas ela já estava cruzando a porta. Desceu as escadas quase correndo, sem olhar para trás, com a vergonha apertando o peito e uma única ideia martelando sua cabeça. Me aproveitei. Não importava o quanto havia sentido, o quanto havia sido mútuo, o quanto havia parecido real. Daniela estava vulnerável, e isso, para Helena, mudava tudo. Ao chegar à rua, o ar frio bateu em seu rosto como um castigo merecido. Caminhou sem rumo por vários minutos, tentando ordenar pensamentos que não queriam se organizar. Bravo, Helena, murmurou com sarcasmo amargo. De invisível passou a inesquecível. E não no bom sentido. Quando finalmente chegou em casa, fechou a porta e se deixou cair contra ela. O silêncio a envolveu, silêncio demais. Ali começou o verdadeiro martírio. Pensou no trabalho, em sua mesa de sempre, em sua cadeira discreta, em sua estratégia perfeita para não existir. Tudo isso parecia agora uma piada cruel. E se ela me demitir? E se Daniela decidir que sou um problema? Precisava daquele emprego, precisava do dinheiro, precisava da normalidade que havia quebrado em uma única noite. Sabia no fundo que aquela conversa ia chegar, que não poderia se esconder para sempre, que Daniela não era uma mulher que aceitava dúvidas sem respostas. Mas ainda assim, Helena desejou que aquele momento demorasse, que o tempo se estendesse,
que a vida lhe desse uma trégua. Enquanto isso, seu celular vibrou. Uma mensagem. Um único nome na tela. Daniela. Helena fechou os olhos. Porque por mais que tentasse fugir, algumas histórias não permitem finais covardes. E a dela acabava de pedir explicações. Capítulo 9. O dia em que tudo podia terminar. Helena não respondeu nenhuma ligação, nem mensagem, nem sinal de fumaça. Decidiu que o silêncio seria seu escudo, mesmo sabendo que também poderia se tornar sua sentença. Passou a noite em claro, ensaiando mentalmente desculpas, renúncias dignas e até discursos dramáticos em frente ao espelho. Às 6 da manhã já estava acordada, com o estômago revirado e o coração acelerado, preparando-se para o dia crucial, aquele em que seu destino profissional, e talvez pessoal, seria definido sem aviso prévio. Entrou no prédio como sempre, passo discreto, olhar baixo, respiração controlada. Se alguém a tivesse observado com atenção, teria notado o tremor leve em suas mãos. Mas ninguém observava Helena, nunca observavam. E pela primeira vez, isso jogou a seu favor. Bom dia. Saudação profissional, correta, invisível. Sentou-se em seu lugar de sempre. Ligou o computador, respondeu e-mails, entregou relatórios, fez exatamente o que se esperava dela. Nada mais, nada menos. Como se seu mundo não estivesse prestes a colapsar. Daniela, por sua vez, apareceu impecável. Terno perfeito, expressão serena, saltos firmes, a empresária inalcançável. Havia retornado fria, distante, elegante. Ninguém teria imaginado que sob aquela fachada habitavam perguntas sem resposta, lembranças incompletas e uma marca que ainda ardia em sua memória. Não olhou para ela, não a chamou, não a procurou. E isso, para Helena, foi pior que um grito. Ótimo, pensou com sarcasmo amargo. Nem demissão, nem conversa, nem mesmo a honra de um drama completo. As horas avançaram lentas, pesadas. Cada vez que o telefone interno tocava, Helena prendia a respiração. Cada vez que alguém passava perto de sua mesa, pensava, agora. Mas a chamada nunca chegou. Na hora de saída, recolheu suas coisas com uma mistura de alívio e resignação. Não havia carta de demissão, não havia escândalo, não havia consequências. Ainda. Sobrevivi, murmurou. Por enquanto. Levantou-se rápido, evitando olhares, evitando desculpas para ficar. Justo quando estava prestes a cruzar a porta, ouviu uma voz que não precisava de apresentação. Helena. Você tem um minuto. Daniela estava de pé em frente ao seu escritório. Não levantava a voz, não sorria, apenas a observava com aquela calma perigosa que usava antes de tomar decisões importantes. Amanhã, disse. Quero que venha ao meu escritório antes de começar seu expediente. Não foi um convite, tampouco uma ameaça. Foi algo pior, uma certeza. Algum problema? Perguntou Helena, reunindo a pouca coragem que lhe restava. Daniela a olhou fixamente. Isso é exatamente o que quero descobrir. Silêncio. Tensão. Pulso acelerado. Claro, respondeu Helena. Estarei lá. Saiu do prédio sem olhar para trás, com a certeza de que o verdadeiro confronto ainda não havia acontecido, que o silêncio daquele dia tinha sido apenas a calmaria antes da tempestade. Porque algumas histórias não terminam fugindo, elas são enfrentadas. E o dia seguinte prometia ser o mais perigoso de todos. Capítulo 10. Amor ou mentiras? Helena sentiu que o medo que havia carregado nos últimos dias se transformava em algo mais perigoso, uma mistura de vertigem, culpa e uma esperança que se recusava a morrer. Se antes estava assustada, agora seu corpo parecia não responder. O coração batia tão forte que temeu que alguém pudesse ouvi-lo. Desmaiar deixou de ser uma metáfora e se tornou uma possibilidade real. Não dormiu, não conseguiu. Repassou cada segundo daquela noite como se fosse um interrogatório interno sem advogado de defesa. O que dizer? Como explicar algo que nem eu mesma entendo completamente? Em algum ponto da madrugada, exausta, tomou uma decisão que lhe deu um pouco de calma: dizer a verdade. Toda. Mesmo que doesse. Na manhã seguinte, ao entrar no prédio, sentiu as pernas tremerem. O reflexo nos vidros devolvia uma versão pálida de si mesma. Pensou em fugir. Pensou seriamente, pegar o elevador, descer ao estacionamento e desaparecer. Mas não o fez. Respirou fundo e avançou. O escritório de Daniela estava entreaberto. Pontual, disse Daniela sem levantar a voz.
Isso ainda é reconfortante. Helena sorriu minimamente. Humor negro ainda funciona. Daniela estava de pé, apoiada na mesa. Não vestia a armadura habitual completa. O terno continuava impecável, mas seu olhar não. Havia ansiedade, dúvidas, algo humano. Não é a única marca que tenho, disse Daniela. E aquela frase caiu como uma bomba suave. Tentei me lembrar. Tenho apenas fragmentos, flashes, você e eu nos beijando, rindo, conversando, e depois você me ajudando a tirar a roupa entre beijos. Helena baixou o olhar, o rosto em chamas. Eu engoli em seco. Nunca quis me aproveitar de você. Se em algum momento senti que cruzávamos um limite, tentei parar. Juro. Daniela a observou com atenção. Então por que fugiu? Silêncio. Depois, honestidade crua. Porque percebi que não era só o álcool, respondeu Helena. Porque você me importa. Desde o primeiro dia. E isso me deu mais medo que perder o emprego. Daniela arqueou uma sobrancelha. Veja só. Normalmente as pessoas se apaixonam pela minha conta bancária primeiro. Acredite, respondeu Helena com uma careta nervosa. Essa parte veio depois. Em terceiro lugar, talvez. Daniela soltou uma risada breve. Foi pequena, mas real. Algo se quebrou ali. Ou melhor, algo se afrouxou. As perguntas continuaram, precisas, desconfortáveis. Daniela perguntava, Helena respondia sem enfeites, sem dramatismos desnecessários. Falou sobre como a admirava, como a frialdade dela incomodava e ao mesmo tempo entendia, como nunca pensou que algo assim pudesse acontecer, nem que desejasse que acontecesse. Pouco a pouco, a rigidez de Daniela foi cedendo. Sentou-se, tirou os sapatos e suspirou. Não me lembro de tudo, admitiu. E isso me assusta. Mas o que me lembro não me parece desagradável. Helena ergueu o olhar, surpresa. Não quero prometer nada, continuou Daniela. Há coisas demais em jogo. Poder, trabalho, opinião pública. Meu casamento. Eu mesma. Levantou-se e se aproximou devagar. Mas também não quero fingir que nada aconteceu, disse. Nem que não sentimos algo. Parou na frente dela, a uma distância prudente carregada de eletricidade. Talvez, acrescentou com um meio sorriso irônico, possamos começar por não fugir. Helena assentiu, com os olhos brilhantes. Isso já seria um grande avanço. Daniela voltou a sorrir, dessa vez sem máscara. Não era uma promessa, não era um final feliz, mas era uma porta entreaberta. E pela primeira vez, nenhuma das duas parecia querer fechá-la. Capítulo 11. Descobrindo o amor. Passaram-se os dias, e contra todas as expectativas, o mundo não acabou. Não houve manchetes com letras vermelhas dizendo CEO perde a cabeça por sua assistente, nem alarme soando nos corredores. O que houve foi algo mais silencioso e perigoso: costume. Daniela começou a chamar Helena ao seu escritório com mais frequência do que o necessário. No início eram desculpas profissionais legítimas, ou pelo menos bem disfarçadas. Relatórios, revisões, decisões urgentes que curiosamente só podiam ser resolvidas com a presença dela. Com o tempo, as reuniões se prolongavam sem razão clara. Continuamos isso amanhã? Perguntava Helena olhando o relógio. Poderíamos, respondia Daniela. Mas amanhã estarei insuportável. Hoje ainda me tolero. Helena sorria. Daniela também. E o trabalho ficava esquecido sobre a mesa. Conversavam muito, sobre coisas pequenas, absurdas até. Daniela, que sempre havia sido um mistério blindado, começou a contar histórias que ninguém mais conhecia. Helena descobriu que sua chefe não apenas sabia mandar, mas tinha um sarcasmo refinado, uma risada perigosa e uma solidão longamente ensaiada. Então veio o escândalo. Os vídeos apareceram como essas coisas sempre aparecem, sem pedir permissão. O marido de Daniela, sorridente, descuidado, acompanhado por mulheres diferentes em lugares diferentes. Não uma vez. Muitas. A imprensa fez o seu papel. Os comentários também. Daniela não chorou. Deveria estar devastada, não, disse a Helena uma noite, sentadas no sofá com uma taça na mão. Mas a única coisa que sinto é alívio. Isso costuma acontecer quando algo já estava morto, respondeu Helena. Só que ninguém havia assinado a certidão de óbito. Daniela riu, e foi uma risada limpa. O divórcio foi rápido,
barulhento e, para Daniela, libertador. Pela primeira vez não teve que sustentar uma imagem social perfeita. Não sentiu pena, sentiu leveza, como se tivessem tirado dela um terno desconfortável que usava há anos. Depois vieram os passeios. No início discretos, restaurantes pequenos, caminhadas noturnas, cafés longe do centro. Daniela não ia como a mulher poderosa que todos conheciam, mas como alguém que estava aprendendo a viver de outra forma. Algumas noites ficava para dormir com Helena. Nem sempre acontecia algo além de dormirem juntas, mas até isso parecia novo, íntimo, real. Não estava nos meus planos de vida, confessou Daniela uma madrugada. Os meus incluíam um gato e uma decepção amorosa anual, respondeu Helena. Claramente estamos improvisando. Daniela apoiou a cabeça em seu ombro. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se feliz sem ter que justificar. Para Helena, tudo era irreal. Caminhava pela vida como se alguém pudesse acordá-la a qualquer momento. A mulher que havia admirado à distância agora lhe perguntava o que queria jantar, que música gostava, o que a fazia rir. Era lindo demais. Assustador. E então, quando parecia que finalmente podiam respirar, algo apareceu. Uma manhã, Daniela encontrou um envelope sobre sua mesa, sem remetente. Dentro, algumas fotografias borradas, mas claras, ela e Helena saindo juntas, entrando em um prédio, rindo muito próximas. Embaixo, um bilhete breve. Tenha cuidado. Nem todos celebram sua felicidade. Daniela fechou os olhos. Helena, ao vê-la pálida, compreendeu sem palavras. A felicidade continuava ali, mas agora tinha testemunhas. E nem todas eram inocentes. Capítulo 12. Final. O final não chegou com fogos de artifício imediatos, porque esta história nunca foi de excessos. Foi de coragem silenciosa. O envelope anônimo não destruiu nada. Pelo contrário, obrigou Daniela a fazer o que jamais havia feito por ninguém, escolher sem medo. Naquela mesma noite, chamou Helena ao seu escritório. Não como chefe, não como empresária. Fechou a porta, deixou o celular virado para baixo, ato gravíssimo vindo dela, e falou com uma honestidade que desarmava. Passei a vida cuidando da minha imagem, disse Daniela. E acontece que a única coisa que quero cuidar agora é você. Helena engoliu em seco. Não fez piadas, não fugiu. Eu comecei isso pensando que você era inalcançável, respondeu. E agora tenho medo porque sim, te alcancei. Daniela sorriu. Não o sorriso perfeito de revista, mas aquele que só Helena conhecia. Na semana seguinte aconteceu a primeira surpresa. Daniela anunciou publicamente seu relacionamento. Sem nomes, sem explicações mórbidas, apenas uma frase clara, firme e elegante. Minha vida pessoal não será mais um segredo nem moeda de troca. Amo e sou amada, e isso não me tira profissionalismo, me devolve humanidade. O silêncio foi brutal. Depois, o respeito. A empresa não caiu. Pelo contrário, se fortaleceu. E Daniela, pela primeira vez, sentiu-se livre sem perder poder. A segunda surpresa veio de forma mais íntima. Daniela renunciou a ser a chefe direta de Helena, não por pressão, mas por amor bem feito. Se vamos fazer isso, disse, faremos limpo. Sem hierarquias, sem sombras. Helena abraçou forte, pela primeira vez não como assistente, não como medo, mas como igual. Passaram-se meses. Rotina simples, cafés da manhã lentos, discussões absurdas sobre quem esqueceu de comprar café, risadas de pijama, silêncios confortáveis. Até que uma noite, sem discursos longos nem joelhos no chão, Daniela fez a terceira surpresa. No terraço onde tudo começou, entregou a Helena uma pequena caixa. Dentro não havia um anel. Havia 2 chaves. Não é uma proposta tradicional, disse. É um convite para vivermos juntas, para construirmos algo sem roteiros emprestados. Helena chorou. Daniela também, embora fingisse que era alergia ao vento. Sim, respondeu Helena, mas com uma condição. Qual? Que continuemos nos conhecendo todos os dias como no início, sem dar nada por garantido. Daniela beijou, sem pressa, sem medo, sem máscaras. E assim terminou a história. Não com felizes para sempre prometido, mas com algo muito melhor, um escolher-se todos os dias. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se, deixe seu like e nos acompanhe.